Alguém que quer dar testemunho? Eu não falei hoje. Tinha algum testemunho para hoje? Deixa para domingo. Tá bom? Domingo vai ser o mistério. Aliás, domingo vai ter o quarteto aqui, viu? Quase, né, Júnior? Tá 90% aí, eu estou crendo. Ainda aqui o óculos. Let's go upstairs, brother, because then I can hold my Bible. Ô Tito, mas fica aqui perto de mim, pelo amor de Deus. Find the addresses in the Bible. Bonsoir à tous. Bonsoir. Boa noite. Deve ser, né? Porque é de noite. No. Boa noite, it is when you are going in your bed. Ok. Boa noite é quando você vai dormir. Então, mas no Brasil só fala boa noite. Because in português we just use... No, but we are not going to sleep tonight, for now. Ele falou que essa noite a gente não vai dormir. I'm very happy to be with you tonight. Então, eu estou feliz de estar com vocês hoje à noite. And God is so good with us, isn't it? Então, Deus é muito bom conosco, não é verdade? I expect you appreciate the worship. Então, eu espero que vocês tenham gostado do louvor. See? Amém. Maybe someone have been blessed during the worship. Talvez alguns de vocês já foram abençoados durante o período de louvor. Yeah? I remember once I was coming to an evening meeting during the week. Então eu me lembro de uma noite quando eu estava voltando de um culto. I felt sick in my working place. E eu estava me sentindo doente no meu trabalho. I have a type of sinusitis. Eu estava com um tipo de sinusite, todo mundo conhece. It is the only time I never had sinusite. E isso foi só aquele momento, porque eu nunca tinha tido sinusite. My nose was just always producing liquid, always. Então meu nariz estava ali só produzindo líquido. My head was very heavy. Então minha cabeça estava muito pesada. And strong fever also. E também com uma febre muito grande. But after work I joined the meeting which was going on. Então depois do meu trabalho eu me juntei ali no culto que estava já acontecendo. And when I entered the meeting place, então quando eu cheguei no local do culto, I just stand on the back not to disturb. Então eu sentei lá no fundo para não causar nenhum tipo de distúrbio. People were praising God. E as pessoas estavam ali adorando ao Senhor. So I joined them and praised God. E eu comecei also. também ali junto com eles louvar o Senhor. Even you can praise God even you are suffering from something. E você pode louvar o Senhor mesmo quando você estiver sofrendo com alguma coisa. And as I was praising, e quando eu estava ali louvando ao Senhor, very quickly, maybe after 30 seconds, e talvez ali muito rápido, cerca de 30 segundos, someone put his hand on my front head like that. E aí alguma pessoa então colocou uma mão aqui na minha cabeça e na frente dessa forma. Nobody was knowing anything. E ninguém sabia de nada. And I felt his hand doing like that. E ele então colocou a mão e fez assim. And at the same time the sinusite. E no mesmo momento aquela sinusite foi como se tivesse saído. Wow, it was fantastic. Foi fantástico. So I turned back to see. E aí eu olhei para trás para ver. Nobody. Não tinha ninguém. Nobody visible. Ninguém visível. But I believe Jesus was there. Mas eu creio que Jesus estava ali. Just blessing me. Apenas me abençoando. I didn't ask him anything. E eu não pedi nada. But is life. Mas é a sua vida. Jesus is made to bless us. E Jesus, ele quer nos abençoar. His only desire is to bless us. O seu desejo é nos abençoar. Glory to God. Glória a Deus. Maybe some others have been healed during worship. Talvez alguns de vocês tenham sido curados aqui durante o louvor. Did it happen to somebody here? Aconteceu com alguém aqui? Not yet. Não ainda? Okay, it will happen one of these days. Ok, mas pode acontecer esses dias. You never know when the Lord will bless you in the meeting. Você nunca sabe quando o Senhor irá te abençoar durante o culto. Maybe during the worship. Talvez durante o louvor. Maybe when you will give your offering. Talvez quando você esteja trazendo a sua oferta. It could happen. Isso também pode acontecer.
I remember in the church I was born. Então eu me lembro na igreja onde eu converti, nasci. At the end of the meeting, the pastor was standing at the door. E depois do culto, o pastor sempre se colocava na saída da porta. And he was shaking hands to the people E ele leaving. estava então apertando a mão das pessoas antes delas saírem. Suddenly he shake hands to one of the men which were leaving. Então, de repente, ele estava ali apertando a mão de alguém que já estava de saída. He was just shaking hands. Ele estava apenas apertando a mão, But saudando. when he shake the hand of that guy, Mas quando ele apertou a mão daquela pessoa, that guy was instantly healed of sickness. aquele rapaz foi curado instantaneamente da sua enfermidade. Glory to God. Aleluia, glória a Deus. You never know when the Lord will bless you. E você nunca sabe quando o Senhor vai te abençoar. And as we were worshiping, Talvez quando você estiver adorando. I received a few thoughts from the Lord, I believe. Sorry? I received a few revelation from Eu God. recebo algumas revelações do Senhor. One of it is concerning somebody which has heavy eyes. You should say again, please. Somebody is always feeling as the part of his eyes are very heavy, very Ou heavy. algumas vezes você sente que as suas pálpebras aí estão muito pesadas. And see You had a revelation. about that, yes? Ok, ele teve a revelação. Obrigado, Carmen. Obrigado, Carmen. And so it could be good to answer. E talvez seja importante que você dê uma resposta a isso. I receive also someone is suffering here down on his back. E também a revelação de alguém que está sofrendo com a dor aqui nas suas costas. Probably you felt down some times ago. Talvez você já tenha enfrentado isso algum tempo atrás. And probably destroy something at the end of your back. Talvez alguma coisa aí foi destruída aí nas suas costas. Someone else is suffering from the toes at the end of his E algumas teeth. outras pessoas também sofrendo aí com o seu dedão. It is strange. I don't know what is it. Eu acho estranho, eu não sei o que isso quer dizer. But I know someone here is suffering with this. Mas eu sei que há alguém aqui com isso. Just for you to know, this revelation can concern one person. Eu quero dizer para você que às vezes uma revelação pode estar dizendo, ser a respeito de uma pessoa, But eventually different person. mas também pode ser de diferentes pessoas. If you see someone who telling me, oh, it's me, it's me, it's me. Então, se você vê alguma pessoa dizendo, sou eu, sou eu, sou eu, But you feel also something telling you that it is you also. mas aí você sente alguma coisa dentro de você também diz assim, que também é com você. Just receive it by faith. Então, receba pela fé. It is by faith that you will receive É an pela fé answer. que você vai receber. And as you will receive an answer, Então, quando você recebe, the Lord will heal you. então quando você recebe, você responde, então o Senhor irá te curar. He will solve that trouble. Então, o Senhor pode restaurar desse problema. Somebody is also feeling so alone. E também eu tenho uma revelação que alguém que está se sentindo muito solitária. I believe it is someone who didn't know his parents. Eu creio que é alguém que não conhece os seus pais. And because of that, he is feeling so alone. E por causa disso ela se sente muito solitária. The Lord suffered such things also. Jesus também, o Senhor, teve esse sentimento também. He known his parents, Ele conhecia os seus pais, but his mother and his brothers and sisters rejected him. mas os seus irmãos sua mãe, o rejeitaram. They consider himself as if he lose his mind. E eles o consideravam como se ele tivesse perdido a cabeça ou ficasse meio doido. You can see that in Gospel of Mark, chapter 7, I suppose. Você pode achar em Marcos capítulo 7, eu acredito. So if you feel alone, Então, se você estiver se sentindo sozinho, know that Jesus wants to take care. mas eu quero que você saiba que o Senhor, Ele cuida. He wants to fill your empty heart. Ele quer encher o seu coração vazio. Concerning a man also, Pensando no homem também, I receive someone have difficulties when he go for pee-pee. Alguém também que está com dificuldade de urinar. Urina. You feel something, not dificuldade, but something strange. Você não sente dificuldade, mas você está sentindo alguma coisa estranha. And it bring you to be afraid. E talvez isso tenha trazido temor be a você. anxious. Ficado ansioso com isso.
stop to be anxious. E eu quero dizer para você, pare de ficar ansioso com isso. Just believe. Apenas creia, Act also. então haja também. God is giving you a counsel also. Então o Senhor também está te dando? Every day drink lemon Então juice. o Senhor também está te dando um conselho. Toda manhã Every tome uma limonada, todo dia. Trust God. E acredite em Deus. He will put His healing power Ele vai working in you. derramar o seu poder de cura sobre você. As I received quite a number of words I written then, Então eu tenho algumas palavras aqui. yeah, that's all. That's all I received. Então essas aqui foram as palavras que Deus me revelou. Maybe we can stand. Talvez nós podemos nos colocar I em know pé. usually maybe you are used to pray at the end of the meeting, but E eu sei que algumas vezes vocês costumam orar no final do culto. you never know when God will bless you. Mas você nunca sabe quando Deus vai te Aleluia. abençoar. Aleluia. And maybe the people which are concerning by these words can come forward now. Então eu gostaria, se você se Aleluia. identificou com alguma dessas palavras aqui que foi colocado, algumas dessas Now is- necessidades, gostaria de convidar você a vir aqui. Now is the time Agora é o momento to receive the word. de você receber essa palavra. And so you have to act. E você precisa agir. So please come forward now. Então eu quero que você venha aqui à frente agora, se você se identificou com alguma dessas Don't- situações. Don't be shy. Não fique tímido. Just come forward. Eu quero que você simplesmente The venha Lord agora. wants to put His hand on you. Porque Deus quer colocar as suas mãos sobre você. Heavy eyes, back, loneliness, all this stuff. Seja com dor nas costas, seja a solidão, seja o que for. I know you are concerned by these things. Eu sei que você tem estado preocupado acerca So dessas let coisas. us pray Então vamos orar. and let us receive. Então vamos receber. Oh God, thank you. Ó Deus, eu quero te agradecer. Thank you for your revelation. Obrigado pela tua revelação. You love us so O much. Senhor nos ama tanto. And your desire is to bless abundantly. E o teu desejo é nos abençoar abundantemente. Oh, thank you for these brothers and sisters here. Oh Deus, eu te agradeço pelos irmãos e irmãs aqui. Oh, you spoke to them Porque in o Senhor different tem ways. falado com eles de formas diferentes. Now extend your hand Agora, Senhor, estende as tuas mãos. and accomplish miracles in their lives. Oh Deus, e agora realiza um milagre na vida. In Jesus' Em name. nome de Jesus. I just put my hand on them. Eu coloco In as Jesus' mãos name. sobre eles em nome de Jesus. Trusting you, Crendo em Ti. not trusting in my hands, Não crendo nas minhas mãos. but trusting you, God of all. Mas crendo em Ti, Senhor Mighty, Todo-Poderoso. powerful God. Deus Todo-Poderoso. Oh, touch these people in the Toca name of essas Jesus. pessoas em nome de Jesus. Receive according to your faith. Receba agora pela fé. Oh, you act by faith. Haja agora pela fé. Receiving His revelation for you. Receba da revelação. So wait now to see how He will solve your trouble. E o que o Senhor vai resolver o teu problema. And just begin to thank Him. Nós apenas vamos começar agora a agradecer a Oh, Ele. obrigado, Deus. Obrigado, Obrigado, Senhor. Jesus. Agradeça ao Hallelujah. Senhor. Obrigado, oh, Senhor. thank you, my Lord. Obrigado, Oh, Senhor. let us glorify God. Vamos glorificar o nome do Oh, Senhor. hallelujah. Aleluia. Let us make a sound of joy. Vamos fazer um barulho de alegria. Hallelujah. Aleluia. Glory, Glória ao teu glory, nome, glory, Senhor. glory. Glória, God glória ao is teu good. nome. God is good. Oh, Deus é bom. Hallelujah. Deus é bom. God Aleluia. is good. Thank Deus you, é Jesus. bom. Obrigado, Oh, I thank you, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, hallelujah. Aleluia. Oh, and Jesus now. Em nome de Jesus. I want to give you words to these people. Oh, o Senhor sabe que eu quero dar uma palavra para essas pessoas. So help me, please. Então ajude-me, Senhor. Who am I? Quem sou eu, Senhor? Who are we to transmit your word? Quem somos nós para transmitirmos a tua palavra? Oh, Jeremiah read that scripture. Jeremiah read that scripture. The Holy Spirit is on me. Isaías disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Oh, this word is a reality. E essa palavra é uma realidade. And we trust you, Holy E Spirit. nós cremos e esperamos em Ti, We Espírito trust you Santo. for translation Nós also. confiamos em Ti também pela tradução. And we trust you for the ear to receive your word. Senhor, e nós também confiamos em Ti para receber e ouvir a Tua palavra. Glorify your name. Glorifica o Teu nome. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. We might have a clap. Talvez nós aplaudamos o Senhor. Hallelujah. Aleluia. Glory Jesus. Glória a Hallelujah. Jesus. Poder sentar. I know you enjoy it.
You enjoy to clap the Lord. Eu sei que vocês gostam de aplaudir ao Senhor. Okay, that's good. Isso é bom. And I know the Lord is rejoicing also. E eu também sei que o Senhor se agrada disso. He understands the way we are expressing your love Porque and our Ele joy. sabe a forma como nós expressamos o nosso amor para Ele. Oh, God is so good. Deus é muito bom. I would like to read a scripture in 2 Peter's Então eu gostaria de abrir a Bíblia em 2 Pedro, chapter 1, verse 19 to 21. Peter, 2 Peter, chapter 1, verse 29, verse 19 till 21. 1:19 to 21. Read it directly. Temos assim, olha lá, segunda carta de Pedro, capítulo 1, 19 a 21. Diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia. So for me it is very important word. Para mim é uma palavra muito importante. I don't think, maybe I'm wrong, but I don't think Peter is speaking about words of prophecy, the gift of the Spirit. Talvez para mim, eu não acredito que Pedro aqui esteja falando apenas de dons de profecia. I believe God is speaking about the ones who have been inspired to write the word. Eu creio que ele esteja aqui falando sobre aqueles que foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras. Maybe you think differently. Talvez você possa pensar de forma diferente. Be free. Então, fique livre. Study the Bible and make your own mind. It's good. Então, estude a Bíblia e você vai chegar à sua conclusão. Isso é bom. If you don't think anything, E se você não achar nada, so then it is the problem. aí então vai ser um problema se você não pensar sobre nada. You have to think something Você precisa pensar em alguma coisa. because we need a base in your life. Porque nós precisamos de uma base na nossa vida. We need a reference in your Nós life. precisamos de referência em nossas vidas. Jeremiah said, I'm told I'm coming from France. Jeremias me falou que eu vim da França. And you know, 2,000 years ago, there have been a big revolution. E 2000 anos atrás houve uma grande revolução. Because of that revolution, we have the Human Rights Declaration. Então, por causa daquela revolução, nós tivemos a Declaração dos Direitos Humanos. It is one of the impact of this revolution. Isso foi um dos impactos dessa revolução. And a son of a pastor was used to written these words. Então, Son of the pastor, pastor's son was in the group. Então, filho do pastor foi uma das pessoas que foi usado para escrever uma música. But something else also maybe nobody knows about. Mas alguma coisa abaixo que talvez não muitas pessoas saibam. France is supposed to be 10,000 kilometers from here. Que a França era para ser cerca de 10 mil quilômetros de distância daqui. This distance is because of the French Revolution. E essa distância foi por causa da Revolução Francesa. Yes. É You may verdade. think what it means. Mas você está se perguntando o que é que isso quer dizer? Does it change the distance? Houve uma mudança na distância? No, but the French Revolution Mas a Revolução Francesa, fixed a way to measure the distances. então a Revolução Francesa ela estabeleceu a forma de medir a distância. They decided that such distance, it was 1 meter. Então eles decidiram que isso significaria tantos metros. It had been declared for the first time 4 years before the new century. So 1796. Então também ali foi decidido sobre eu não entendi muito bem o negócio do centro. A forma de medição. So
It's how the distance are measured now. Então, essa é a forma como as distâncias são medidas agora. So they build a few things measuring 1 meter. Então, eles fizeram alguma coisa ali para medir alguns metros, como significava um metro. Even if you go in the Discovery Palace in the north of Paris, Então, se você for para esse lugar lá no norte de Paris, Museum de Science, no Museu da Ciência, you will see a piece of metal, specific one. então você vai ver um pedaço de metal especificando ali, It is called the 1 meter reference. que significa 1 metro de referência. Entenderam? We need a reference. Nós precisamos de referência. And step by step, nearly all the world took that measure as a reference. Então, passo a passo, todo mundo usou aquela medida como referência. Some English people are still rebels. Alguns ingleses ainda continuam rebeldes, Eventually some American too. e alguns americanos também. Speaking in yard. E eles ficam falando Miles. em yard, milhas. But most of the countries in the world Mas a are maioria dos países do mundo, using liters also. eles falam de litros e quilômetros. Yeah. What about the Bible? Então, o que é que a Bíblia diz? Could it be your reference? A Bíblia pode ser a sua referência? Oh, no, it is just one of my references. Ou isso pode ser apenas uma das minhas referências? There are so great preachers in the world, Há grandes pregadores no mundo even great philosophers. e também grandes filósofos. Oh, Confucius is a good one too. Confúcio foi um grande pensador, um filósofo. But imagine instead to have 1 meter. Mas imagine, em vez de 1 metro, Some is telling, no, my meter is not so. e a pessoa diz, não, 1 metro não é isso aqui, My meter is like that. mas o meu metro é um pouco menor. You will not be able to understand yourself, E aí each nós other. não teríamos como nos entender, nos compreendermos. We need to have a common reference. Nós precisamos ter uma referência. My teaching or human teaching can't be a serious reference. Perdão. My teaching or any human teaching can't Ok, então meu ensinamento, ou qualquer ensinamento, be. The Bible é a Bíblia. could be one. Tem que ser uma. That's why I quote this verse to begin. Por isso que eu escolhi esse texto aqui para nós lermos. Many people have come to Jesus. Muitas pessoas vêm a Jesus. Jesus is quite a reference. Então, Jesus é a referência. In every religion, we are speaking about Em Jesus. todas as religiões, eles falam sobre Jesus. And everyone is telling he's a guy you can trust. E todas as pessoas dizem que ele é uma pessoa que se pode confiar. He's someone you could trust really. É uma pessoa que realmente você pode confiar. So let us see what Jesus told about the Bible. Então vamos ver o que é que Jesus falou acerca da Bíblia. If you go to Luke chapter 18, verse 18, Se você for em Lucas capítulo 18, a young man came to Jesus. um jovem chegou até Jesus. And he asked Jesus, how can I receive eternal life? E ele perguntou como que ele poderia receber vida eterna. Jesus didn't give a complicated answer. E Jesus então não lhe deu uma resposta complicada. He told you, you know all the commandments of God. Ele falou, você guarde todos os mandamentos do Senhor. You know everything about the Bible, in other words. Você sabe tudo sobre a Bíblia. Follow the Bible. Então siga a Bíblia And you will have eternal life. e tenha vida eterna. Later on, a doctor, a teacher of the E law. depois então um mestre, aí um doutor da lei. It's in Luke chapter 10, E isso está em Lucas capítulo 10. verse 25, verse 25 and 28. E versículo 25, versículo 28. The same thing. A mesma coisa. Jesus spoke to him about the Bible. E Jesus também falou com ele a respeito da Bíblia. Once again, when people were asking to be counseled by Jesus, E outras pessoas também, quando chegaram até Jesus, he answered, look at the Bible. e Jesus sempre respondia que era para olhar a Bíblia. Then in Matthew 24, Em verse Mateus 35, capítulo 24, versículo 35,
He told this world is eternal. E ele falou que essa palavra é uma palavra eterna. Everything you can see will disappear. Tudo que você pode ver vai desaparecer. Or even this building. Ainda essa construção. Oh, it will disappear. Essa construção aqui vai desaparecer. The fantastic tree from Paraná will disappear. As árvores do Paraná vão desaparecer. Even we protect them. Even we are protecting these trees. Ainda que a gente não colocou essas árvores ou tenha colocado. They will disappear. Essas árvores irão desaparecer. But Jesus told the word of God will never disappear. Mas Jesus falou que a sua palavra nunca irá desaparecer, a Bíblia. The smallest is very important. O menor, essa é importante. It's Matthew 5, Em Mateus capítulo 5. verse 17 till 19. Mateus 5, 17, 19. 17 e 19. Jesus told, you have to teach the smallest part of the word. Então, of the word. não pense que ele veio tirar nenhuma parte da palavra. Tudo é importante. Jesus told also this word will judge. Jesus também falou que essa palavra irá julgar. It is John chapter 12, João capítulo 12, verse 47. versículo 47. He answered the Pharisees, it will not be me who will judge you, Então Jesus falou aos fariseus, não serei eu que julgarei vocês, but the word of God will judge you. mas a palavra do Senhor irá julgar vocês. I heard some of you are learning laws and to become lawyers or things like that. Então eu sei que alguns aí estão estudando a direito para se tornar advogado. When you are proclaiming a judgment, Então quando você proclama o julgamento, you have to respect this big penalty code. então você tem que respeitar aquele livro Código Penal. It is not according to your own mind. Não é de acordo à sua própria imaginação. The law is telling if you did that, your punishment will be that one. Então a lei diz, se você fizer isso, sua punição será essa. The word of God will judge herself. Então a palavra de Deus, ela nos julgará. And it is much more higher than any tradition. E isso é muito mais elevado do que qualquer tradição. Oh, so but maybe you heard so many things about the word of God. Talvez você já esteja pensando, você já ouviu muita coisa sobre a palavra de Deus. Maybe you heard from such time it have been changed falsely. E talvez você já tenha ouvido tanto tempo que não mudou. Não Yeah. tem mudança. And even there is a new translation. Então agora tem uma nova tradução. So it is a proof that the word is changing. Então isso é uma prova de que a palavra mudou. Words which were used in the previous translation, you don't find them anymore. E aquela tradução antiga que você usava da palavra, você não consegue encontrar mais. So the Bible is changing. Então a Bíblia está mudando? No. Não. No, the Bible have not been inspired in Portuguese. A Bíblia não foi inspirada em português. Maybe in French. Talvez em francês. Not também. Maybe Também in não. French. Talvez em francês. It's good sometimes to have some inspired translator. It's good to have sometimes translators which are inspired by the Holy Ghost. Às vezes é bom quando o tradutor é inspirado pelo Espírito Santo. And we have to be thankful for all these translations. Nós devemos estar gratos por todos esses tradutores, But the original is the best. mas no original o melhor. Copy, it's good to have copy machine and all this stuff. Então todas as cópias e máquinas, But the best quality is the original. mas a melhor qualidade é o original. In China, they are very good for make copy of clothes or. Na China há lugares muito bons para fazer cópias de roupa. You can find Everything, tudo de tudo. You can find very cheap Ted Lapidus suite Você pode achar assim, ternos muito baratos lá, for a very low price. por um preço muito barato. Copy, Cópias, but the original Ted Lapidus, mas o original é muito mais que isso. fantastic, É fantastic fantástico. product. É um Copy. produto fantástico. Cópia, Unfortunately,
the original of the Bible is in Hebrew and in Greek. Então, mas o original da Bíblia está em hebraico e em grego. And it's a good thing nowadays Hebrew and Greek are still spoken. E essas línguas, hoje, o grego e o hebraico ainda continuam sendo falado. Even it have changed a bit from 2000 Ainda que years, tenha of course. sido mudado um pouco durante esses 2000 anos, But we can learn this language. mas você ainda pode ler nessas And línguas. study specifically the language of the Bible. E você pode então estudar essas línguas específicas da Bíblia. So we can look the original text. Então você pode olhar o texto original. Then you can tell, but can you show me the book where Moses wrote? Então você pode perguntar, você pode me mostrar o livro lá que Moisés escreveu? Where is that book? Onde é que está esse livro? Let me see it. See that book. Quero ver o livro. You're right, I can't show you that book Eu posso mostrar a você esse livro, because it was on papyrus porque esse livro estava em papiros. and then copy on leather, E então foi copiado em couro. and it have to be copy and copy regularly, E ele então foi copiado e copiado. or it will disappear Então isso acabou desaparecendo, because the material will disappear, will be destroyed. porque o material foi destruído. Even that paper will destroy easily. Ainda esses papéis aqui também se destruirão. That if you know how careful was the Jews to copy the original text. Mas se você for ver, você vai perceber que os judeus eles foram muito cuidadosos nas cópias dos textos. They were very careful about. Então eles foram muito cuidadosos acerca disto. When some were copying one page, one papyrus, Então quando eles copiavam a página num papiro, the teacher was checking the original and the copy. então o mestre estava comparando ali entre a cópia e o original. If he found only one mistake, E se eles encontrassem apenas um erro, it took 2 or 3 days to make a copy. isso levava pelo menos 2 ou 3 dias para fazer uma cópia. That copy was thrown away. E aquela cópia então era jogada fora. I found one mistake. Eu achei um erro aqui. Do it again. Então faça novamente. But maybe it is not sufficient for you. Talvez isso não seja o suficiente para você. Maybe people are telling so crazy things about the Bible. Talvez algumas pessoas tenham pensamentos loucos ou malucos sobre a Bíblia. But in last century, No último século, in 1948, em 1948, were found special books. nós encontramos alguns livros especiais. They are called the Dead Sea Manuscripts. Eles foram reconhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Someone heard about that? Vocês ouviram a respeito disso, dos manuscritos que foram descobertos? Let me see your hand. Quero ver sua mão, quem já viu? Quite a number, so I don't need to explain so Então não much preciso about. explicar muito sobre isso, porque muitas mãos já se levantaram. Yes, but when I'm bringing a group to visit Israel, Mas quando eu levo grupos para visitarem Israel, I am careful to bring them to the Museum of Israel. e eu faço questão de levá-los ali ao Museu de Israel. It is close by the Knesset, the Israeli Parliament. The Israel Museum is close by the Knesset. It's closed. Very close by. Ok, Sorry. close. Ok, muito próximo ali do Parlamento de Israel. And here they presented the scroll, the roll of Isaiah. E ali então é apresentado ali sobre o livro de Isaías, o rolo. The Jews built a special building for that. E ali os judeus fizeram uma construção especialmente para esse rolo. This building is made to resist the strongest bomb you can know. E essa construção foi feita para resistir a uma bomba muito poderosa. So the scroll of Isaiah is on a circle, a cylinder. Então isso está ali, esse livro de Isaías está ali em um cilindro dentro dessa construção. Someone have been to see it? Alguém já esteve ali para ver isso? Não. You missed something. Mas você está perdendo alguma coisa. This scroll was one of the scrolls found in Qumran. It is one of the books found in Qumran, the scroll, the manuscript of the Dead Sea. Ok, então esse é desses fragmentos que foram encontrados ali no Mar Morto. And this scroll is the most famous.
E esse rolo então é um dos mais famosos. Because no word is missing. Porque não tem nenhuma palavra ali perdida. It was perfectly preserved. Ele foi preservado completamente. And when they compared this manuscript with the one we are using to translate, então, quando eles comparam aquele manuscrito com aquele que foi usado para as traduções, not any difference you can find. Não tem nenhuma diferença. Você não consegue achar nenhuma diferença de um do outro. Wow, glory to God. Glória a Deus. This manuscript was written in the year 100. E esse manuscrito foi escrito no ano 100, mais ou menos, 1900 anos. Nearly 2000 years ago. Mais 2000 anos atrás. Oh God, make these manuscripts found appropriated time. E Deus fez com que esse manuscrito fosse encontrado no tempo apropriado. For us to know that the word of God is the true word of God. Para que nós soubéssemos que a palavra de Deus ela é verdadeiramente verdadeira. We can give many testimonies about. Eu poderia dar a vocês muitos testemunhos acerca disso. When I was in the Bible school in Denmark, quando eu estava no colégio, no seminário na Dinamarca, in the library I saw a book in English. E aí, ali na biblioteca, eu vi um livro em inglês. The title surprised me. E o título, então, me surpreendeu. Noah's Ark, I touch it. Noah's Ark, I touch it. The boat of Noah. You are surprised too? Yes, but... The boat of Noah. É que a arca de Noé was found. I touch it. The title... I put my hand on ele tocou na arca de Noé. O nome do livro. Eu toquei na arca de Noé. It is difficult to understand, isn't it? Was a little. I was surprised with that book. E ele ficou surpreso com o livro também. Imagine I took it. E eu peguei na arca. And I read the whole story. I was very interested aí eu li toda a história. Falando. So it is speaking about the Ararat mountain, of course. E aí ele estava falando sobre o Monte Ararat. Recording the story you can read in Genesis chapter 9 till 12. Você pode ler a história no livro de Gênesis capítulo 9. You know, Noah was led by God to build a big boat. Porque lá com Noé foi dirigido por Deus para construir o grande barco. And so around the Mount of Ararat, e em volta do Monte Ararat, there are many villages whose name is the village of the boat. Então ali tem vários vilarejos chamados vilarejos do barco. Noah's Ark City, Noah's Ark City, the city of the boat of Noah. Então ali da arca de Noé, a cidade. And many testimonies was telling. E muitos testemunhos ali eles dizem. Because Mount Ararat are 5,000 meters high. Porque o Monte Ararat é cerca de 5.000 metros de altura. So the top of the mountain is covered with ice. Então o topo da montanha é coberto por neve. But when the summer is very hot, mas quando o verão é muito quente, people were testifying you can saw piece of wood going out the ice. Então eles dizem que conseguem enxergar pedaços de madeira saindo do meio da neve. And even during the Second World War, e ainda durante a Segunda Guerra Mundial, at this time plane was going above the Mount e quando Ararat. aviões estavam sobrevoando o topo da montanha, it have not been made before, because planes were just new at this time. Os aviões antigos não conseguiam voar naquela altura, daquela forma, mas esses atuais. And many times the information center of the army received report from the plane driver, the pilot. Então eles ouviram também testemunhos de pilotos. The enemy is building something at the top of the mountain. Que há alguma coisa ali no topo daquela montanha. We don't see clearly what it is. Nós não vimos claramente o que isso But we can see piece of wood. Mas nós podemos ver ali partes de madeira, pedaços de madeira. Probably they are building a special center. Então, they are building a place to survey, to look, I don't know what. Então, talvez construir alguma coisa ali, tipo lugar de visita, para se visitar. Ok. So one French guy, whose name is Fernando de Navarre. Então, francês, Fernando de Navarre. And he make
3 expeditions. Então ele fez 3 expedições. Looking for that wood. E procurando, né, por essas madeiras aí. The first time because of meteor. A primeira vez por causa do tempo. He have to go back. Então ele teve que retornar. The second time. Segunda vez. He saw the wood from a distance. Ele viu a madeira de uma certa distância. But the change became terrible, so he have to go back. Então o tempo mudou também, ele teve que retornar. So he organized a third expedition. E aí ele organizou a terceira expedição. And then he was able to touch the wood. E então na terceira expedição ele conseguiu tocar então as madeiras da arca. He cut a piece of wood. E então ele pegou um pedaço da madeira. Put it in his bag. Ele colocou então nas costas. And he sent a few pieces of this wood to different laboratories in the world. Então ele mandou pedaços dessa madeira para diferentes laboratórios. Please tell me what is this material. Então ele pediu, por favor, me digam que material é esse. Every laboratory answered. E todos os laboratórios responderam. This is wood. Isso é madeira. We don't find anymore this tree. E nós não encontramos mais esse tipo de árvore. This tree disappeared a few thousand years ago. Então essa madeira desapareceu alguns milhares de anos atrás. This wood probably stayed something as 5,000 years in the ice. Talvez essa madeira provavelmente tenha estado cerca de 5.000 anos debaixo do gelo. And we can find piece of petrol on it. E nós podemos encontrar então partículas de petróleo, de óleo nessa madeira. Wow. Uau! What do you think about? O que é que você acha a respeito disso? You know, often we think this is a story for the children. Talvez pareça que é história de criança. Well, it's a nice story for children. Mas isso é uma história legal para criança também. But it is not only a story for children. Mas não é uma história só para criança. It is the reality. Essa é a realidade. And if you realize that it is real, e se você então reconhecer que isso é real, it will change your mind. Isso vai então mudar a sua mente. Don't it? Vai ou não vai? And we can quote many such examples. Nós podemos trazer muitos exemplos. Demonstrating that the word of God. Demonstrando que a palavra de Deus. Is not an empty box. Não é uma caixa vazia. The word of God is revealing so much treasure. Então a palavra de Deus tem revelado muitos tesouros. And some people are believing. E algumas pessoas acreditam. The word of God. Que a palavra de Deus. It is as a present. É como um presente. That it is probably empty. Mas provavelmente quando se abre a sacola está vazia. I know this shop. Eu gosto desse shopping. You will not find any good thing there. Mas você não vai achar alguma coisa boa lá. Even myself, I am a man. Porque eu sou um homem, né? Então não vou achar nada lá em Madames. So I don't need anything for such a shop. Então eu não irei num shopping desse aí, numa loja dessa. So maybe you look another one. Mas aí de repente você olha outra. Cia de Luxo. É Cia e Luxo. Is it an empty box also? Então você olha dentro. Nothing in it. E não tem nada dentro. The word of God, you can't expect to find nothing interesting in it. E você acha a palavra de Deus e não acha nada dentro? Oh, another one. Ah, então você tem outro. Cia do Terno. A Cia do Terno. Cia do Terno. Oh. I don't know this shop. Eu não conheço esse shopping aqui. So maybe there is something interesting for me in that shop. Mas talvez tenha alguma coisa interessante para mim nesse shopping. Deixa eu dar uma olhada. Maybe. Talvez. How will you know if the word of God is not an empty box? E algumas pessoas podem achar que a palavra de Deus é uma caixa vazia. I'll be here because of the speakers. Yeah. But you can be there. And once in a huge conference, e uma vez numa grande conferência, some very intelligent people, e algumas pessoas muito inteligentes, they were explaining that God is not a good God. Então eles estavam explicando que Deus não era um bom Deus. And after 1 or 2 hours of development, então depois de 1 hora, 2 horas ali de falando, it was time for question. E aí então abriu-se um momento para perguntas. So an old woman came forward. Então um homem veio, se apresentou. I have a question. Eu tenho uma pergunta. But before to give my question, I have something to do. Mas antes de fazer a minha pergunta, eu tenho algo a fazer.
She took a laranja. Então ele pegou uma laranja. She peeled it. Então ele descascou. And she began to eat. E ele começou a comer a laranja. And she asked these very intelligent people. Então ele perguntou a esse povo muito inteligente. How is this orange? How taste this orange? Qual o sabor dessa laranja? Is it sweet? É doce? Acid? É ácida? Sugar? É açucarada? What do you think? O que você acha? We can't know. E eles falam assim, eu não posso saber. You finish it all. Você comeu a laranja toda. At least if you let a little piece, we can have taste. Se você pudesse ter deixado pelo menos um pedacinho para experimentar. Is there anything interesting in the Bible? Não é algo interessante na Bíblia? We look from a distance. Nós olhamos à distância. It is not such a big book. Mas não é um livro muito grande. The Code Penal is much bigger in France than the Bible. The Code Penal, the penalty code. O Código Penal do francês é maior do que o da Bíblia. It's much bigger. É muito maior. So the Bible is not so big. Então a Bíblia não é tão grande. You can read the whole Bible in 72 hours. 72? 72. Oi, você pode ler a Bíblia toda em 72 horas. You never tried? Não. Ele está perguntando se eu já tentei ler em 72 horas. Eu falei que não. Alguém aqui já? Before 72 hours I will sleep. Depois de 72 horas você vai cair no sono, vai dormir. But I know it. Mas eu sei disso. Because you can find CD. Porque você pode comprar CDs with the whole Bible registered in Portuguese. Com toda a Bíblia em português. And all the time of the registration is 72 hours. E toda a gravação é 72 horas. Você pode escutar. It is very easy to know. Então é muito fácil para você conhecer. So, it means also. Isso também quer dizer. If you divided 72 hours by 365 days. Então, se você dividir isso aí, Tito, divide aí para mim. Isso. They are good. Huh? Yeah, help me, good. You will find less than 1/4. Então, você encontrará menos de 1/4. So it means if you read the Bible 1/4 a day. Então, isso significa que se você ler 1/4 da Bíblia por dia, 1/4 do dia. É. You will have read the whole Bible in 1 year. Então você vai ler a Bíblia toda em 1 ano. Entenderam? Por favor, entende, viu? Don't you find 1/4 every day for the Word of God? Então, se você gastar todo dia 1/4 do dia com a palavra de Deus, we have read the whole Bible here. Então todos nós iremos ler a Bíblia. Let me see your hand. Quem já leu a Bíblia toda? Quanto? Okay. Ok. You have a good work to do. Então tem um bom trabalho aí para fazer. Let us say 1/4 of the people here read the whole Bible. Então eu posso dizer que 1/4 das pessoas aqui já leram a Bíblia toda. In many places I am crying. Em alguns lugares eu choro. Seeing so few Christians who read the whole Bible. Que alguns poucos cristãos já leram toda a Bíblia. Let me tell you a story. Então eu quero falar para vocês uma história. You enjoy the stories? Vocês gostam de história? I was in Africa for the first time. E eu fui à África pela primeira vez. I was in the nice big city of Nairobi, in então Kenya. Eu estava na cidade de Nairobi, no Quênia. I was there for an international conferences. Então eu estava ali para uma conferência internacional. It happened to be the official translator. Então tinha um tradutor oficial. And I was supposed to be married 3 months later. I was going to be married 3 months later. Ele ia se casar 3 meses depois. So now we tell my girlfriend. Então agora posso ser minha namorada. The name was a bit different 30 years ago. O nome dela era diferente 30 anos atrás. But she stay in a flat. Mas ela está num apartamento. And in 2 weeks. E em 2 semanas. We exchanged 3 postcards. E nós trocamos 3 cartões. The post in Africa break every record.
It at me so good. Never the letters are coming so quick. E o correio lá bateu o recorde, porque eles nunca conseguiram mandar 2 cartões em um tempo tão rápido assim, durante 3 semanas. In 2 weeks, receiving 3 postcards from France. Em 2 semanas você receber 3 cartões postais. I put a postcard in the post office here in Brazil. E eu coloquei aqui um cartão aqui no correio no Brasil. I will be back home before. Mas eu acho que eu vou chegar em casa primeiro. But then we exchanged 3 postcards. Mas naquele momento nós conseguimos receber 3 cartões postais. Imagine when I received that postcard. Então imagina recebendo aquele cartão postal. I look from a distance. E eu olhei da distância. Okay, it's a letter for my fiancée, for my uma letra da minha noiva. Okay, good. Ok, bom. E jogar fora. Can you imagine I did that? Você consegue imaginar algo assim? It is what we are doing with the Word of God. É isso que nós temos feito com a palavra de Deus. Oh, it is the Word of God. Isso é a palavra de Deus. Oh. Internet is much better. A internet é melhor. Oh, Facebook. Oh, o Facebook também é melhor. Oh, fantástico. No, you know what I did? Não, você sabe o que é que eu fiz? I smell. Eu cheirei. You remember the smell of the letter? Você se lembra do cheiro da carta? So I look everywhere. E eu olhava em todos os lados. Even I open. E aí eu abri. Maybe something is in. Ou talvez haja alguma coisa dentro. No reals. Não tem reais aqui dentro. I didn't miss any word, any e eu letter. Não perdi uma palavra, uma letra sequer. I read every letter. Eu li todas as letras. Do you think I read it one time? Você acha que eu li apenas uma vez? Be sure I read it many times. Eu quero dizer, vocês podem ter certeza que eu li muitas vezes. And I can tell you something. E eu quero te dizer algo. Or maybe they will say, "Oh, French people are romantics, that's why." Então você pode dizer assim, o homem francês não é romântico, talvez seja por isso. But 35 years later, I still have these cards. Eu quero dizer a vocês que ainda 35 anos depois eu ainda tenho essa carta guardada. Maybe even my wife didn't know about. Ainda que minha esposa nem saiba disso. One of these days, maybe I have to give it as a present. E talvez algum dia desse eu vou dar ela de presente. She will cry. Hã? Ela vai chorar. Cry. Oh, he keep my letter. He keep my cards. Oh, ele guardou meu cartão. Oh, I didn't thought he was so romantic. Eu não imaginava que você era tão romântico. Maybe it's because he loves me. Isso, talvez porque ele me ama. Maybe. Talvez. Never know. Eu não sei. What are we doing with the Word of God? Mas o que é que nós temos feito com a palavra de Deus? Oh, when we came in the car from Jaraguá do Sul. Quando nós viemos de Jaraguá do Sul no carro. Instead to sleep. It was possible for me to sleep. Então para mim era bom dormir. But I read the Song of Solomon's book. Mas eu estava lendo o livro de Cantares de Salomão. What a nice book. Que livro muito bom. And I read these words. E eu estava lendo aquelas palavras. I can hear the voice of my beloved. E eu podia ouvir a voz do meu amado. And when I hear the voice of my beloved. E quando eu ouço a voz do meu amado. My heart is beating. Então meu coração bate. Even my skin is very strange. E aí até minha pele fica diferente. I am excited. E eu fico entusiasmado. This is the word of my beloved. É a palavra do meu amado. I can't resist. E eu não posso resistir. Oh, let me go. I will see what it is. It is private letter. Então, it is a private letter of my beloved. Isso é algo privado do meu amado. It is not for everyone. Não é para todo mundo. Do you understand? Você pode entender o que eu quero dizer? Do you understand what I'm speaking about? Vocês entendem o que estou querendo dizer? We need to take care. Nós precisamos ter cuidado. We need to be serious. Nós precisamos ser sérios. And we need to know if the box is empty or not. Nós precisamos saber se a caixa está vazia ou não.
maybe you can see, oh yes, there is something. Oh, há alguma coisa aqui dentro. Oh, it is very simple. É muito simples. Maybe it's empty too. Talvez esteja vazia também. An empty box in an empty bag. Ou uma caixa vazia dentro de uma sacola vazia. How will you know? Como é que eu vou saber? Open the box. Eu vou ter que abrir a caixa. Oh, there is something. Oh, tem alguma coisa aqui dentro. Oh, it's interesting. É algo interessante. Or maybe there is a paper with, oh yes, there is a paper. Há um papel aqui dentro with explanation. que está explicando. It's explaining me how it works. E está me explicando como é que isso funciona. How I can use it. Como que eu posso usar. Oh, it's interesting. Ah, tem alguma coisa aqui. The Bible of God could be such a thing. Então, a palavra de Deus também pode ser algo assim. I have been told it was not real. Mas eu fui ensinado que ela não é verdadeira. It was an old thing. Que ela não era importante. So, maybe I could have been interested about before. Ou talvez eu possa colocar de volta onde ela veio. And we can imagine the same with healing. We can imagine the same reflection about healing, divine healing. Como é que eu posso pensar e imaginar sobre cura divina? About the gifts of the Spirit. Acerca dos dons do Espírito? Oh, these are empty boxes. Não, é apenas caixas vazias. Oh, you can take it. Não, mas eu posso pegar isto. Open it. Eu posso abrir. Take if something is inside. Eu posso pegar algo que está aí dentro. If it is a box, open it. If it is a box, open it. E se for uma caixa, abra isto. And read everything about. Então, aprenda tudo acerca dela. It will explain you how it works. E ela vai te explicar como que funciona. I think it's clear. Eu creio que é muito claro. Who want to know if there is something? Quem quer saber se há alguma coisa? If you want to know, se você quer saber, you have to come. Você precisa vir. To take the bag. Então pegue a sacola. Go to your home with it. E leve para sua casa. And then you can only look at it. E aí você pode levar para sua casa e apenas olhar para ela. But maybe one day, mas talvez um dia, I can open it. Eu não possa abrir. Look in it. Olhar a isto. And discover. E descobrir. What the Bible is telling about divine healing? O que é que a Bíblia diz acerca de cura divina? About gift of the Spirit? Acerca dos dons espirituais? Go in it. Então vá. You will find it. E você vai encontrar. You will act upon it. Então você vai agir sobre isso. I will stop with that. Eu vou parar por aqui. I challenge you to stand on your feet. Eu gostaria que você se colocasse em pé. And if you have faith,